Lariana! Prazer estar com vocês novamente. Lariana Colasso com a gente hoje mais uma vez. Quando ela vem, eu já fico tranquila, porque eu sei que é receitinha boa, receitinha de qualidade e saudável, que é o mais importante, né? Exatamente. Até dando continuidade na pauta anterior, a gente trouxe alimentos aqui que são riquíssimos em nutrientes, que fazem bem para a depressão e também para tratar a obesidade. Então é super importante a gente falar do consumo dos peixes, né? O peixe é bom para quem tem depressão? Ele é ótimo porque ele tem ômega 3, ômega 6, são poderosos antioxidantes, anti-inflamatórios e além disso eles também são riquíssimos em triptofano, que são os precursores da serotonina, que é o hormônio do humor, do bem-estar. Então peixe ajuda sim no tratamento depressivo. Você sabe que esse final de semana eu tava no aniversário e aí um amigo meu pegou e falou: ah, não adianta você comer salmão porque salmão é igual uma picanha, a mesma caloria. Eu falei: onde você viu falar isso? Não, porque não sei o que, Falei, eu vou perguntar pra quem sabe do assunto. Eu queria te perguntar, porque eu fiquei super curiosa quando ele levantou essa questão do salmão ter a mesma quantidade de gordura, ser tão calórico quanto uma picanha? É que a gente não pode só avaliar a questão calórica, né? O que a gente precisa ver a questão nutricional da gordura. Então, para que serve a gordura do salmão? Também riquíssimas em ácidos graxos, diferentemente da gordura da picanha. Então, vale muito mais a gente comer o salmão do que a picanha em benefícios nutricionais ao nosso corpo. E é verdade, o salmão é um peixe super gorduroso, porque eles vivem, em grande maioria, em cativeiro de água doce, e para isso os peixes precisam ser mais gordurosos para aguentar baixas temperaturas. Porém, como na natureza tudo é perfeito, a gordura proveniente do peixe é uma gordura muito mais saudável para o nosso corpo, inclusive para o equilíbrio hormonal. Então é importante a gente comer essa gordura boa. Então quando a gente fala gordura boa, é essa gordura, a gordura do peixe. Então se eu for comer, é melhor eu comer uma posta, que já é o suficiente ali para a quantidade calórica, enfim. E proteica, e proteica né? também. Exatamente. Mas não abusar, então, também do salmão, né? Exatamente. O salmão não engorda, né? Principalmente em restaurante japonês, né? Ai, nem fala. As Nesse pessoas dia é o meu dia comem livre, pouco quando eu não quero pensar em nada, eu vou comer. Mas hoje nós não vamos falar de salmão, não. Nós vamos falar de um peixe que talvez você aí em casa nem imaginava que ele existia de outra forma. O atum, a gente conhece o atum em latinha, né? Aquele atum que a gente compra no supermercado, que a gente já compra pronto. Mas olha aí, você tá vendo, esse é o atum in natura. In natura, ele é o cru, né? Então ele é o atum, que aqui tá uma posta de atum. Então ele é um pedaço de atum. Atum é um peixe bem grande. Aqui tem uma posta do lombo de atum. Então é isso aqui. Esse aqui é o peixe verdadeiro. Esse aqui já foi passado por um processo que é o que a gente cozimento. Conhece, né? Exatamente. Que é o do mercado, tá? Que é aquele rosinha que a gente põe na salada. Eu gosto de fazer, sabe o quê? Que eu acho que combina super? Saladinha de ovo. Super combina. Ovo cozidinho com batata cozidinha e ele. Fica uma delícia, uma né? delícia, Um fiozinho né? de azeite, um Nossa, cheirinho verde. Eu adoro. Mas hoje nós vamos aqui fazer um atum selado com gergelim. Ai, que chique. Chique, super fácil de fazer, super prático de fazer. Tenho certeza que vocês vão adorar. Então vamos passar a primeira receitinha para quem tá em casa, aí a gente já começa aqui, ó. Você vai precisar do atum em postas, que é esse que você viu agora, o gergelim preto e branco misturadinho, azeite extra virgem, sal e pimenta do reino, e aí para fazer aquele molinho gostoso, o shoyu light, o azeite extra virgem, um sumo de limão e o cheiro verde, que tudo aí combina, fica perfeito harmonicamente com o atum, né? Exatamente. Então, para esse tipo de receita, a gente precisa realmente ter o atum cru. Não adianta fazer com de latinha mesmo que em pedaços, tá bom? Então, esse é o peixe. Legal. Então, aqui a gente vai cortar da forma que a sua família gostar mais. Então, normalmente as pessoas gostam em postas altas para depois fazer o filete. Você gosta de atum cru? Então, eu não sou muito fã, mas eu gosto. Mas se tiver marinadinho ali, com bom temperinho, eu até gosto. Né? Mas ele assim, por exemplo, no sashimi, que é ele cru mesmo, eu já prefiro o peixe branco ou o salmão.
Nós somos realmente irmãs em Cristo. Você também? Eu prefiro o atum grelhadinho do que cru. Grelhadinho, mas hoje vai estar ótimo. Vai estar ótimo pra gente. Arrasar aqui. Então, a gente vem com a posta. Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino e Tá. sal. Então, super simples de temperar. Uhum. Todo mundo acha que peixe é super difícil fazer e acaba deixando de fazer, né? É. Então, aqui eu vou dar uma receitinha básica que a gente pode fazer para todos os peixes. Pimentinha do reino e sal. E aí, eu vou passar no gergelim. Então, é super comum em restaurante japonês, né? Restaurante mais sofisticado. Também. Então, eu vou ensinar como a gente faz. A gente coloca um pouquinho de azeite só para grudar o gergelim. E a gente vai vir para cá, literalmente. E assim, né, o atum, o custo do atum de preço, como é que é? Ele é mais caro que o salmão? Mais em conta? Depende de onde a gente for comprar e dependendo da safra do peixe, Tá. né? Então, a gente pensa em safra, só pensa no momento do plantio e da colheita. Exato. Quando a gente vem para o peixe, a gente precisa pensar em épocas de defeso. Então, tem épocas do ano que o atum é mais barato e tem épocas do ano que o salmão é mais barato. Então, procure uma peixaria de altíssima qualidade e que tenha valores bacanas também para a gente Sim. consumir. É uma boa ideia para a Páscoa que tá Ótima chegando, ideia. Porque tem gente que, ai, cansei de comer bacalhau. Ou né? até pelo alto custo, ou às vezes até para variar, né? Ah, é pra variar, porque não é, às vezes fica sempre aquela mesma coisa. Natal é o peru, na Páscoa é o bacalhau. A gente sempre come a mesma coisa, né, nas épocas. Quem sabe fazer, né, Um atum delicioso, né? Fica maravilhoso. Então a gente dá pequenas batidinhas e já vai assim mesmo para uma frigideira bem quente ou uma panela. Você colocou alguma coisa na frigideira? Não. Nada. Nada de azeite, manteiga, nada. Nadinha de nada, Tá. só o gergelim mesmo. Vocês Tá, vão ver que do jeito que rapidamente ele ele, tá já aí. começa a pipocar o gergelim, tem Querer. até um cheirinho de pipoca. Ah, é uma delícia, E eu aí ele adoro começa gergelim. a cozinhar por dentro. Uhum. Aí o ponto que varia, Babi, depende do gosto da pessoa. Tem pessoas que gostam um pouco mais assado, tem pessoas que gostam um pouquinho mais pro cru. Então a Tá. gente pode variar aí de acordo com o gosto da pessoa. Certo. E o que fica legal pra gente colocar aí pra complementar esse prato? Eu sempre falo uma boa salada verde, né? Uhum. Salada é obrigatória nas nossas refeições. E eu trouxe para vocês um purê de abóbora cabotiá que eu fiz somente com um fiozinho de azeite e sal e E a pimentinha do abóbora reino. mesmo. Exatamente. Você não pôs leite, manteiga, nada. Tem Nada. gente que incrementa, né? Ele tá numa versão mais fitness, Tá. porque vocês estão assim, todos É, saudáveis, não, a né? gente está saudável agora, né? Olha só, e é super fácil, né? Super Quanto fácil. tempo que tem que deixar a abóbora cozinhando para ela chegar no ponto de purê? Uns Que essa 5 abóbora aqui é uma minutinhos, se delícia. tiver toda picadinha, 5 minutinhos já é o Tá, suficiente. já é Depois a gente suficiente. só bate ou no liquidificador ou no processador, Tá. ela fica bem rapidinho. Tá. Ó, ele já começou aqui a fazer um barulhinho de Uhum. estalo, é que o peixe começou a cozinhar. cozinhar. Pode deixar um pouquinho aí. Tá, o que eu queria te perguntar? Por que esse molho? Onde que ele entra, esse molhinho? Esse molho pode entrar para a própria salada ou até para servir junto com o atum, dando uma beliscadinha. Tá. Vamos fazer o molho? Vamos. Ó, é super simples. Shoyu, tá? Tá. Esse shoyu é o light. É importante a gente falar que não muda em caloria, mas muda em questão do sódio, né? Que é o verdade. sal, que é super prejudicial à saúde se consumido em excesso. Vou colocar um pouquinho de azeite Tá. e vou colocar um pouquinho de limão para trazer a acidez. Tá. E, gente, tem gente que é shoyu maníaco, né? Você vai num lugar pra comer, come mais shoyu do que o que... É. E tem que tomar cuidado, Tem que porque tomar tem cuidado, realmente porque ele é um sódio riquíssimo em bem sódio. alto, né? Então, se você puder fazer a opção, sempre opte pelo light. Tá. E os japoneses, assim, realmente só molham a parte do peixe. Aqui o brasileiro é que molha o arroz e tudo que tem dentro, né? Despedaça aquele arroz, É. aí depois você quer pegar o arroz que tá molhado, aí é aquele caos. Vou misturar aqui totalmente com umas ervinhas frescas, tá? Tá. Pode ser cebolinha, salsinha, cheiro verde. Eu posso temperar tanto a salada como deixar para cobrir o meu atum, tá, bom? Fica uma bem gostoso. delícia. Bem simples também, né? Simples, limão para trazer a acidez. O azeite, que é uma gordura super boa. E o shoyu, que dá esse gostinho mais salgadinho. A gente não adiciona sal nesse tipo de preparação. Não tem necessidade, Não tem tá, necessidade. gente? Porque já tem. Agora uma pergunta que eu queria te fazer.
Esse atum que a gente compra na latinha já pronta é saudável ou não? Super Pode saudável. continuar comendo, né? Pode e deve. É. Apesar de ser processado, embalado, enfim, ter alguns tipos de aditivo, Certo. quando ele é em pedaços, ou ainda em pedaços ou inteiros, né? Tá. Pedaços maiores, eles são extremamente ricos em ômegas, ácidos graxos que fazem super bem ao nosso corpo. Dê sempre preferência para consumir em óleo. Ah, é? Muita Nossa, gente eu compra em sempre água. comprava em água, porque eu falava, em óleo é pior. É, em óleo é pior, é essa questão. Se a gente for pensar no valor nutricional da caloria em si, da caloria em cheia, ela realmente ele é mais energético. Tá. Mas em compensação eu perco os meus ômegas, que são tão importantes para minha saúde. Olha Então só. na alimentação num todo, eu prefiro como nutricionista que você coma em óleo, que vai Tá. preservar todos os nutrientes do atum, do que em água. E se puder também, não compre aquele que é ralado, porque o ralado realmente são várias partes do atum que a gente perde um pouquinho o controle, né? Então se puder um pouquinho mais sólido, melhor para o nosso corpo. Tá. Ah, então, porque às vezes a gente vai comprar, né? O sólido pega aquele lá que tá mais barato, né? O raladinho é mais barato, geralmente. Bem mais então barato. a gente já sabe por quê agora. Questão, né? Porque é todas meio que as o partes, resto, né? É aquilo que sobra das outras partes. Não que não seja bom, mas se a gente puder optar, Por sempre outro. por em pedaços. E também pelo rendimento acaba sendo bem maior, viu, Babi? Então, na hora que a gente pega um em pedaços e desfia, o rendimento acaba sendo muito maior do que já o ralado. Então, se puder, sempre em pedaços. Sim, hoje tem uma infinidade de produtos com o atum já pronto no mercado. Tem saladinha, tem patê. Você já viu que agora Já, essas marcas uma delícia. estão fazendo várias opções e é muito... Eu adoro patê de atum. Eu Acho que a também. melhor forma que eu gosto de comer é o atum é no patê. Né? Eu sempre uso um pouquinho de maionese light. Né? Tem Creme alguma de forma de fazer ricota. isso que eu ia te perguntar, sem ser com a maionese? Eu gosto muito do creme de ricota, gosto do cottage, então traz um pouco mais de leveza Mas ao aí você patê. bate a Mistura. ricota, mas você... O creme de ricota, né? Ele o vem creme pra- já é, mas a ricota em si... Posso dissolver com um Dissolve. pouquinho de água ou Tá. leite, não tem problema nenhum. Um pouquinho de azeite vai se transformar numa deliciosa maionese. Porque a maionese, na verdade, dá sabor, mas ela é feita para dar textura no patê, né? Isso, No no patê, para patê. incorporar. Então a gente pode adicionar um produto mais saudável sim. Ah, então, ó, tá vendo que legal? Porque às vezes a gente também... uma coisinha que você muda, você já tem aí um ganho muito maior para a sua saúde. A gente brinca muito aqui no programa, fala muito sobre essa coisa de dieta, de não sei o quê, mas na verdade a gente está incentivando você a comer melhor. Que eu acho que esse realmente é o nosso intuito, esse é o nosso objetivo. Fazer você se alimentar melhor, né? Fazer a tua família, os teus filhos terem uma opção mais saudável para a vida, né? Exatamente. E ainda quando a gente fala em alimentação saudável, a gente tem que sempre prezar pelo equilíbrio, né? Não é que não possa comer a maionese, Sim. mas já que eu vou comer maionese, eu posso colocar um pão integral, posso colocar uma salada, eu posso adicionar outras coisas que sejam mais saudáveis e que no montante se torna super benéfico para o nosso corpo. Então é sempre pensar nessa questão do equilíbrio. Tá. Agora, o peixe, o brasileiro consome muito pouco, né? Então nós deveríamos consumir entre 2 a 3 vezes por semana. Você consome, Bárbara? Acho que uma vez por semana só. Vamos aumentar então isso na sua dieta, de 2 a 3 vezinha. vezes por semana, Tá. porque tem propriedades que são só do peixe. Então EPA, DHA são benéficos bastante, principalmente na questão do desenvolvimento das crianças. Olha que Então, muitas importante. crianças acabam não se desenvolvendo em relação até a própria inteligência pelo baixo consumo de peixe. Gente, Então, se olha que está na interessante. natureza, a gente pode comer, né? A gente precisa Sim. dar essa... A gente vê que hoje tem os frangos tem tanto hormônio, aí a gente, né, não sabe porque muitas vezes as crianças estão, principalmente as meninas, menstruando mais cedo, os meninos também, entrando na puberdade mais cedo, por tanto hormônio que consome, né? Então, assim, hoje eu Exatamente. tento dar menos essas coisas, assim, eu compro, hoje, graças a Deus, tem uma linha muito grande no supermercado, que é da Granja, que tem umas coisas assim Exatamente. que vem da Granja. Então, o ovo a gente tenta comprar o da Granja, o frango preferencialmente também, às vezes não dá, porque tá muito caro, mas a gente vai revezando. Eu acho que essa ideia do peixe, então agora ela veio para trazer aí uma nova mentalidade pra gente servir os filhos, né? O Bárbara, e também muitas vezes as pessoas acham que peixe é caro. É, Ai, peixe é muito caro, eu não posso fazer.
E, na verdade, existe uma infinidade de peixes, como anchova, pargo, pescada. São todos peixes deliciosos, tilápia, Sanpiter, até o bacalhau brasileiro, que é a broteia, que é uma delícia e pode ser consumido. Então, tem uma infinidade de peixes que podem ser consumidos, que são super saudáveis e têm um preço muito mais em conta. Olha, é bom a gente pegar essa ideia. Eu vou começar a consumir mais peixe lá em casa. Consuma. A gente opta muito pelos branquinhos, pescada branca, o tilápia, o Sanpiter, e esquece dos peixes mais simples que fazem tão bem para o nosso corpo como os demais. Por exemplo, a sardinha, que é um peixe super barato em relação, né, comparado aos outros. E é maravilhoso para o nosso corpo. Olha só. E assim, né, você consegue fazer muitas receitas. Não só ele, porque a gente fala, mas como é que eu vou fazer? Aí sempre faz ele frito. Ou empana o peixe, aí você tira todo o gosto do peixe, né? Então dá pra fazer ele com cozido, leite de coco. Ensopado, assado. Eu amo. Então eu vou começar a usar mais dessa estratégia lá. Eu gosto de colocar muitos legumes e tornar um prato único também. Legal. Então nas minhas redes sociais eu tenho várias receitas ela é a rainha do legumes. Eu Dona gosto Clariane. de incluir os legumes, porque além de se tornar o prato mais saudável, acaba se tornando muito mais econômico também, porque nos traz mais sociedade, né? E você provê aí mais saúde para sua família. Vamos dar uma olhadinha como é que está o nosso atum. Tá lindo! Já selamos um lado. Já virei pro outro e olhem só como ele fica, super douradinho. Ele já vai dourando. Tá vendo como E aí simples? pra você, quando a gente fala em selar, é sempre frente e verso ou também você vai fazendo as bordinhas? Se ele for alto como esse, ou eu espero cozinhar um pouco mais e, consequentemente, as bordinhas acabam cozinhando também. Tá. Ou eu venho com um pegador. Vou mostrar uma técnica super simples para vocês. A gente vem com o próprio pegador e deixa ele de pezinho um minutinho, assim, ó. Simples Você assim. vai ficando um pouquinho e vai virando todos os ladinhos pra ir selando. Você tá vendo como ele não desmorona, não desmonta? Solta super pouquinho o gergelim. E eu até fiquei pensando, mas não vai azeite, vai queimar esse gergelim? Ele não torra, fica um cheirinho delicioso de pipoca, né? E o gergelim é super saudável, riquíssimo em magnésio, em fósforo, em fibra, tem proteína na composição fica tão também. Gostoso também na salada. Fica uma delícia. Fica qualquer composição, eu adoro gergelim. Eu gosto da crocância que ele dá também. Então, às vezes, uma salada super simples, você coloca uma crocância como essa, fica uma delícia, né? E ele é bem mais barato, por exemplo, que uma castanha, né? Sim, que rende, né? Uma amêndoa, né? Rende muito o gergelim. Rende, muito legal. E aí você vai só, então, virando e selando. E dentro, como é que ele vai ficar? Ele vai ficar cozidinho dentro ou ele vai ficar um pouquinho cru? O certo da atum selado, ele é bem cru por dentro, né? Esses restaurantes mais sofisticados fazem dessa forma. Agora depende do seu gosto. Se você quiser bem tostadinho, a gente deixa ele ficar bem tostadinho. Ou se eu quero um ponto menos, eu deixo ele mais rosadinho. Legal. Aí é gosto do cliente. Nossa, gente, é uma receita super legal, muito fácil, que você pode fazer aí. Eu achava que era uma coisa assim do outro mundo, fazer esse selado. Às vezes assim. eles servem com molho tarê, né? E às vezes também em restaurante ele vem só o lombo e aí vem filetado. Ai, é bonito quando serve assim. Fica bonito também, né? Pode fazer, por exemplo, a posta inteira e você pode cortar e servir assim por também, exemplo, que eu posso fica igual. pegar esse aqui e fazer aqui, ó, um quadradinho, né? Quadrados. E aí eu vou fazendo um quadradinho todo, depois eu corto. Então, mas aí você faz ele inteiro, a posta, e depois você corta ou você já faz ele... Já faço todinho pronto. Já faz ele pronto, inteirão. Dá até pra fazer em cubinhos e fazer grelhadinho dessa forma que Também fica dá uma pra delícia. fazer. Uau, gente, olha, eu nem imaginava. Achei que era uma coisa assim... É que a gente pensa no atum, é aquilo que você falou. A gente já pensa nele pronto no supermercado, essa parte mais simples. Acho que eu, na minha vida inteira, eu nunca comprei um atum. Assim, é a grande maioria das pessoas. Acho que a maioria de nós, né? Eu vou, particularmente, sou nascida e criada em Santos, mas minha casa nunca teve lá. Olha só, e lá você tá na beira do mar ali. Exatamente, nunca teve. E o melhor lugar pra comprar peixe, né? Porque você vai na feirinha lá, sai, quarta-feira é o dia do peixe. Aí você vai lá e compra tudo fresco. É o mercado do peixe, e bem mais barato, né, gente? Porque aqui a gente sabe que o peixe... Nossa, o camarão é tão barato, né? Nessas beiras eu vivia em Bertioga, adorava lá. Ai, que delícia. E aí tinha uma feirinha lá no centro que tinha a peixaria. E aí a gente comprava muito peixe fresco lá. Nossa,
Demais, demais, demais. Vou retirar aqui para vocês verem como que fica, tá? Vamos dar uma Se olhadinha. vocês acharem que o ponto não é esse, é só voltar um pouquinho para a panela. Isso acontece, Tá. viu? Então vou cortar aqui para vocês verem. Que delícia, Porque gente. também é aquilo, vai do seu gosto, né? Se você gosta mais. Eu gosto dele não tão passado. Eu acho que se tiver um pouquinho cru também não tem Olhem o estresse. espetáculo. Ai, que delícia. Bem vermelhinho e cozidinho por fora. E agora aqui ele começa a ficar com o aspecto daquele. Exatamente. Não é? Aí a gente corta. Posso Tá, cortar pra você? pode. Quer que eu passe mais um pouquinho? Não, pode ser assim mesmo. Eu vou pôr um molhinho pra dar todo um tchan especial. Porque é uma delícia também sentir o sabor. Essa Ai, tá bom. posta tem 500 gramas. 500 gramas. Então dá tranquilamente para umas 2 a 3 Ah, com pessoas. certeza. Se o Renato vier um pouco menos. Renato gosta, não? Ih, não convenceu, não. Não Você gosta, gosta ou não? Renato? Gosta? Quer provar? Então vem. Vem provar. Ó, queridos, então aqui Olha tá o que nosso atum. chique. Vamos colocar a saladinha junto. Clariana! Tudo bom, dá querido? licença. Como Olha, você tá, querido? Adorei como eu soube que pegar você viria hoje. Ela é Gostoso, ótima. né? Maravilhosa. Olhem só que prato super Gente. saudável, super Olha. saudável. Você falou algo interessante também, Babi. Eu nunca me quê? atentei a comer atum. Eu também não. Nunca nem comprei, assim. Também não. Nem sei lá. Nem sabia que tinha. Eu também. Não, eu vou te ser bem sincera. Eu sabia que Nem tinha. sabia que Mas tinha nunca pra... pensei assim, tipo... Vou comprar um Vou atum. ir no nunca. açougue, na peixaria, sei lá onde, comprar um Um atum. atum. E é bem saudável. Super saudável. A gente coloca o molhinho. Vocês querem na saladinha ou no próprio atum? Nossa. Olha, no meu você pode colocar Vamos no colocar nos dois atum. aqui, Mas ó. esse aqui eu vou deixar pro Renato. Nossa. Eu sei que ele não almoçou ainda. Ela é maravilhosa. Não, você não almoçou ainda, eu Não. sei. Eu já almocei. Entendeu? Se eu soubesse que eu não tinha visto o que era a receita, não tinha almoçado. Olha só que Olha que prato coisa super linda. saudável. Um Meu peixe, Não, gente, tá? Olha isso aqui. um vegetal cozido e o Aham. resto são as folhas. Então aqui a gente tem mais de 5 Ó, de se vegetais você e tem for a mais um o atum. restaurante, um prato desse aqui não é menos que R$ 89,00, R$ 90,00, tá? Faz em casa. Você vai Vocês vão economizar. adorar. Tá? Vamos lá, Agora, eu vou provar eu também. como todos os domingos no É. shopping salmão. É mesmo? Ah. Eu como almoço. Mas você viu o que comida eu perguntei japonesa. pra ela? Que o salmão tem a mesma caloria que a picanha. Porém, Mentira. Faz bem, é uma gordura gordura boa. boa. Mas não pode Ai. comer muito. Todo domingo pode? pode Uma comer, vez por pode semana, comer. 2, né? Corta um pedacinho, Gente, corta um pedacinho aqui pra olha mim, o que meu aí eu vou prato. comer, Vou cortar. deixar isso pro Renato, Meu e aí prato esse veio aqui eu do vou céu. pro meu. Olha, hoje tá tudo de bom, hein? Babi é maravilhosa, por isso que eu honro essa mulher. E você Olha, gosta de mais gente, passadinho, atum. né? É. Não, mas tá ótimo. Ele tem Um ômega molhinho 3 assim também, já dá um Clariana? tchan. Riquíssimo em Riquíssimo. ômega 3, ômega 6, Ômega né? Que são 6. as gorduras boas que fazem bem pro nosso corpo. Vamos colocar um purezinho também, Babi? Vamos, vou pôr um molhinho aqui enquanto isso. Gergelim eu coloco na vitamina, você acredita? Você gosta? É Eu ótimo. gosto. E faz Eu gosto muito mais bem. com preparação salgada. O gergelim. O gergelim? É. É? Não gosto muito em preparação doce, não. Mas acho que não tem muito... A pasta Estresse, de né? gergelim, né? O tahine, que é muito usada Obrigado. na Ai, eu culinária amo o árabe, tahine. é pasta de gergelim. A gente pode fazer aqui um dia Gente, pra olha vocês. isso aqui, ó. Vamos fazer pra quem tá em casa um Ó. dia pra aprender? Vamos lá, então, provar? Vai se sujar Nossa, aí. Já basta caiu eu aqui. tô suja hoje já aqui. Caiu aqui, ó. Eu já tô suja, vai ficar Gente. também, e aí vai ser uma bagunça. Ó, eu Pela vou comer primeira só o vez. atum sozinho, sem nada primeiro. Depois Pra vai... provar, depois a gente prova o Fechou. restante. Vamos lá? Bom, né? Eu gosto. Eu também. De verdade, tá, pessoal? Porque eu já como É, não. comida japonesa mesmo. Eu gosto então também, comidinha Eu tiro de japonesa. letra isso aqui. É, agora vamos por um... E também Purezinho. vindo dessa nutricionista maravilhosa Não, a que é aquela. Clariana Não, não pelo tem amor de o que falar. Deus. Vira sócia logo da gente, porque ela tem uma agenda Ai, muito tomara! cheia. É, né, Babi? Ela tem uma agenda muito cheia, É então muito é difícil. ocupada. Fiquei mega feliz quando soube. Vocês conseguem ver a diferença de um atum como esse Nossa, para um sabor total. como esse, né? É isso que as pessoas precisam entender. É peixe, peixe. Gente, Eu que amei, delícia. e aí? Vamos rodar. Vamos rodar? Pera aí, deixa eu pegar. Deixa eu comer mais, peraí. Pera aí.
Agora com E super saudável, né? Nossa, Uma refeição rúcula. super completa. Esse aqui é o que mesmo? Esse amarelinho? Purezinho de abóbora. Abóbora cabotiá, né? Cabotiá. Sem a casca, só a cozidinha. Sobe o som! Bora rodar! Ó, Clariana, surpreendeu. maravilhoso. me surpreendeu. Que Essa bom, receita. fico feliz. Mas olha só, acho que nos restaurantes em si, eles não servem muito assim o atum. Eu não vejo. É mais salmão. Mas a mão é um restaurante japonês, né? Que tem bastante Aham. dessa mania de fazer ele selado, né? Alguns restaurantes bem sofisticados também servem com Sim. risoto, uma salada mais encorpada. Eles chamam até de tuna, né? Que é o salmão inglês. Então, Ah, é verdade. então toda vez que a gente vê, a gente já sabe que é salmão. E salmão, perdão, é atum. E fica uma delícia, né? Nossa, super Super chique, saudável, gente. sofisticado e dá pra fazer em casa. E se você fazer pelo quilo do peso, é muito mais barato do que Do o que de o que latinha. você compra na latinha, né? Caramba. Porque uma latinha dessa, gente, eu considero pra uma pessoa. Exatamente. Não Você é? passa no pão, né? Não, já foi. Já Não foi. é uma Ou numa dessa. salada com ovo, por exemplo, é uma pessoa. Exatamente, não tem o que fazer. Olha, eu quero te agradecer. Muito obrigada mais uma Eu que vez. agradeço. Passa pra gente os seus contatos, por gentileza. Meu Instagram, meu YouTube, sempre Clariana Colasso. Vocês me encontram em todas as redes sociais. Clariana Colasso. A rainha dos vegetais. Os peixes também, E né? entre em Dos peixes contato com também. ela porque é uma pessoa de confiança Ah, e é. só traz produtos de qualidade. Não, trabalho impecável, É, né? maravilhoso. Super limpa, organizada, sabe assim? Aquela pessoa pra você. E prática, né? Não, e super prática as receitinhas Rápido. que ela traz pra gente. Eu adoro! Fiquei feliz quando eu soube que era você, sério mesmo. Ah. Você é maravilhosa, com todo respeito. Bom, olha, é o seguinte, meus amores. Claro que para inspirar você que está aí nos assistindo, a gente tem a nossa frase maravilhosa do dia. E olha só, seja leve. Pessoas carregadas demais Ixi! não voam. Ó, vamos comer direitinho pra ser bem leve, pra gente poder voar, porque senão a gente Tem não aquela sai do diferença. chão. É, tem aquela diferença da galinha e da águia, né? Ah. A galinha, você começa. Ela faz assim com as a asinha asinhas, dela e ela não sai do lugar. É. Agora a águia já tá mais levezinha, ela já dá Ela voos já altos. vai que vai. Vai que vai. Então você tem que fazer essa escolha. Você é o quê? Águia ou galinha? Para de botar ovo e vai voar! Vai voar, meu amigo! A gente vai pro break bem rapidinho, a gente já volta, tá bom? Obrigada, Clariana. Obrigada. Feliz.